Segunda fase, S2200, é o cadastro de quem tem vínculo, ou seja, os empregados. Tá? Quem é que não tem vínculo? Sócio, autônomo, estagiário, ele se enquadra aqui no evento S2300 de quem não tem vínculo. Ok? Tá. Eu vou fazer uma coisa aqui direcionada. Eu estou pegando aqui o empregado 78. Deixa eu limpar aqui. Vários empregados, estão vendo aqui? Essa é uma base que a gente já fez teste, já enviou também. Mas aqui você tem a prerrogativa de pedir ou de informar a matrícula e ele filtrar para nós, tá vendo? Fica mais fácil você identificar a pessoa e analisar o que for necessário. Reginaldo, se eu clicar 2 vezes aqui, eu abro o cadastro do empregado para você ver, corrigir, consultar alguma informação pertinente a ele, tá? Então, existem 2 tipos de vínculo. O que tem vínculo com a empresa, carteira assinada, por exemplo, e aqueles que não têm vínculo. No caso, quem tem vínculo é o S2200. Então, eu vou incluir, está marcado, e eu vou enviá-lo. Ok. Nesse caso, eu estou mandando as informações pertinentes ao empregado. Aqui, como eu te disse agora há pouco, você pode ter a curiosidade de estar olhando, é tudo que a gente tem dessa pessoa que a gente está mandando, ele relaciona aqui. Está vendo um bocado de informação. Quando você, supondo que essa pessoa, hoje, ela já esteja afastada, preste atenção nisso. No ano passado, quando a gente começou a enviar, eu estava mandando tão somente os dados cadastrais, certo? Mas já existia uma prerrogativa dentro da estrutura do evento, que eu já poderia informar se ele já estava ou não afastado. E a gente não levou essa informação. Alguns vão se identificar com o que eu vou dizer agora. Então é o seguinte, faça de conta que o Reginaldo esteja afastado desde 2017, ok? Quando chegou a informação, não foi a informação de que ele estava afastado, só os dados cadastrais. O que acontece? Para o E-Social, é uma pessoa que está ativa. Tem que receber, está normal, né? Só que não tem verba para ele, você não fez folha porque ele está afastado. Quando você vai fechar a folha, aí é o caso que a nossa colega questionou, pensando lá no sócio, mas o princípio se aplica. Ou seja, se a pessoa está ativa e é um empregado, tem que ter remuneração. Por que eu estou aqui e eu quero fechar a folha e não chegou salário para mim? O E-Social não deixa você fechar a folha se tem empregado ativo sem remuneração. Ah, mas espera aí, esse cara está afastado. Então, o que nós fizemos? A gente escolhe a pessoa, como ele já foi enviado e já foi autorizado, no processo de alteração, aí eu já estou levando a data do afastamento e, consequentemente, ele está afastado. Hoje, a gente já faz isso, ou seja, se a pessoa está afastada, quando você manda incluir, já vai a informação do afastamento. Ou seja, você não vai nem mandar a verba para ele porque ele já está afastado. Ok? Então, aí a gente contornou. Bom, mandamos. Oi. 2 aqui, ó. 3. Só um instante. Pode falar. Esse caso aí, o caso do RCI, eu, como contador, tenho lá as empresas e tem alguns, eu e os proprietários, sai o meu nome e tem outros que não saem. A hora que você vai filtrar aí às vezes aparece, às vezes não aparece. Por exemplo, numa empresa 1 lá, eu já enviei, apareceu o meu nome do patrão. Beleza, enviei, beleza. Certo. Lá na outra empresa, lá, o mesmo cadastro, perfeito, sem nenhuma diferença. Aí, ó, que eu puxo o filtro lá do 100, ele não aparece o meu nome. Bom, a minha palavra é a seguinte, aí você vai confirmar lá depois, tá? Você pode até discordar. Quando é que eu não relaciono as pessoas ali? É quando você não definiu a categoria. Se a categoria está informada e ele não está desligado, né, eu tenho que relacionar. Então, quando é que eu não relaciono? Essa é a minha palavra oficial. Eu não relaciono quando você não define a categoria. Se você não definiu a categoria, não tem como o sistema decidir se você está no S2200 ou no 2300.
Agora, Cleibe, eu defini a categoria. Aí eu vou querer sua base para a gente poder olhar e dar um parecer. Até porque, como você mesmo disse, em outra empresa você apareceu, né? Pode ser uma particularidade? Sim. Mas, em princípio, se você esquecer de definir a categoria, eu não relaciono em nenhum dos lados, porque eu não sei quem é você, tá bom? Então, precisa disso aqui. O Cleibe, sim. Esse caso específico, Cleibe, que ele está falando, não é aquele caso que a pessoa presta serviço em várias empresas? Que não é, não? Eu vou falar disso aqui, mas isso é o que a gente tem que acrescentar. Aqui ele não entrou na relação. O caso dele é homologação. Em homologação está acontecendo alguns casos desses também. Eu tenho uma base aí, depois eu te passo. É porque, por exemplo, aqui, cadê sem vínculo? Consulta. A gente é normal, né? São casos que a gente tem que consultar. Por exemplo, estou aqui, ó, em quem não tem vínculo. Está aqui as pessoas relacionadas. Inclusive o 001, certo? Vamos fazer o seguinte. Mas é um caso, se ele está afirmando que tem, a gente vai ter que analisar. Vou no vínculo, vou chamar o 1, venho aqui no E-Social e vou tirar essa categoria, tá bom? Vou zerar. Registro, fecho, volto. Venho na segunda fase. Está vendo que não apareceu mais o 1? Um sumiu. Mas por quê? Porque eu estou sem a categoria. Por exemplo, a minha primeira palavra é essa. Mas, como o Danilo também está reforçando, aí a gente vai ter que analisar o caso especificamente. Tá bom? Mas não é essa questão do vínculo que o Everaldo está falando, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Sim, Sônia. Eu tenho uma empresa que tem um funcionário, ele saiu de atestado 26 de março. Foi acidente, mas não foi de trabalho. E ele retornou 26 de janeiro e ele já é do grupo 2. Eu não consegui informar esse afastamento dele no E-Social. Ele retornou 26 de janeiro agora. Okay. Então é um retorno. É um retorno. Eu fechei a folha, mas não consegui informar que ele estava afastado. Porque para o E-Social ele continua afastado. Não é isso? Ou seja, é um retorno, tão somente um retorno de afastamento. Porque não tem como eu avisar que ele afastou, porque ainda não era obrigatoriedade, né? Mas para o E-Social ele já consta lá, como eu havia dito aqui, né? Ele já está afastado lá, né? Isso. Tá. Porque ele estava afastado pela Previdência, né? Ok. Eu estou anotando aqui, porque esse é o tipo de coisa que eu não vou conseguir responder agora. Tem alguém lá no fundo querendo falar. É sobre o afastamento, né, da licença maternidade. Quando eu enviei o grupo 3, que no ano passado era até agosto, né, a primeira fase, aí tinha uma funcionária que estava afastada por licença maternidade, na época. Aí agora eu vou ter que... Porque não tinha um afastamento lá. Eu entendo que você vai cair no caso da Sônia, que já seria o retorno, porque ela retornou quando? Agora, em 2019, que ela está voltando? 2018. Ah, ela já voltou em 2018? Não. Ele é grupo 3 ou 2? 3. Só que nós mandamos... Bom, o empregado já estava lá como afastado. Não tinha a parte do afastamento, né? Na época que eu enviei em agosto. Foi o cadastro dela, né? Ok, se ela consta como ativa, ou seja, até porque não foi o afastamento, e ela retornou lá em 2018, a nossa obrigação, pensando na folha, vai começar a partir de quando? De julho. Tá. De julho, a folha. Ela já está cadastrada lá, se você mandou, ok? Então, você não precisa preocupar com isso, porque o afastamento, o início, o retorno se deu lá em 2018. E a nossa obrigação oficialmente começa agora, em janeiro de 2019. Tá. Se ela está ativa... Vamos mandar as folhas a folha de junho, que inicia em julho, o envio, tá? Não precisa preocupar. Né? Que é diferente do caso da Sônia. Quer dizer, ele está afastado dentro do portal e a gente tem que fazer o retorno do afastamento. Ok? Olha aqui. Eu quero enviar só este empregado, que é o 78. Posso mandar todos? Pode, mas eu vou fazer só esse, que eu sei que ele vai dar certo, não vai ter problema aqui. Eu já testei a base, né? Porque isso nem sempre dá errado na hora que a gente está apresentando. Então, eu vou mandar o 78, que aliás ele pode dar problema aqui. Então, mas se eu não escolher a pessoa aqui, gente, ó, relacionou, posso mandar todos, escolher alguns, fica a meu critério, tá? 78. Vou escolher... incluir. Nesse caso aqui eu estou fazendo a carga inicial.
Quando eu falo carga inicial, é aqueles, tipo assim, eu tenho que colocar no portal todo mundo que faz parte da minha empresa. Como a moça de amarelo falou lá depois, quando eu tiver que fazer as admissões no dia a dia, aí você vai escolher aqueles que foram admitidos no dia, define a data, ele vai relacionar a pessoa aqui e você manda, né? Quando eu falo no dia, um dia antes, 2 dias antes, você tem que enviar, tá? Então, incluir o empregado 78, vou enviar. Não foi? Aqui, veio. Está aqui do lado as informações pertinentes a esta pessoa. Eu estou passando aqui só para a gente segurar um pouquinho, né? Aqui, Raquel, deixa eu compartilhar um questionamento da Raquel que a gente vai ter que ver. O empregado foi enviado, entre outras coisas, que vai na ficha, no cadastro do empregado que você transmite, tem que ir o quadro de horário, beleza? Está aqui dentro o quadro de horário, ó. Começa... Eu estou mostrando aqui, mas sim, você não precisa preocupar em... É só uma particularidade, enquanto a gente dá um tempo lá para ele processar, né? Quadro de horário, aqui no dia 2, que é segunda-feira, o código do quadro de horário, no dia 3, aí vai colocando os códigos, certo? Esses horários é aquele que está no seu quadro, né, de horários, que a gente vincula a pessoa. E no caso dela, foi um horário... Quem que ficou errado lá? No E-Social, tá como ela trabalha até no domingo. Isso. Consta a data de trabalho, inclusive no domingo. O que que eu tenho que ver essa questão, porque se nós erramos aqui no sistema, ou se o quadro estava errado, vamos pensar dessa forma, aí eu olhei, o quadro está certinho. O que que eu faria? Apesar de que, eu não sei quem falou na... Foi você... Não, a questão de alterar e de retificar, que eu vou ver, mas eu vou falar por enquanto alteração, tá? Nesse caso a gente vai ver a questão da alteração, por quê? Porque quando eu altero, eu pego tudo novamente e mando, tudo. Eu tenho que mandar a estrutura completa, inclusive o quadro de horário. Aí você mandou e ainda assim persiste. Do mesmo jeito, nós vamos olhar. Então, assim, tem que dar certo. Se é percebido que o quadro de horário daquela pessoa está com o dia errado ou o horário, então a gente vai ter que olhar, tá? Você também? Domingo. O domingo. É o caso da Raquel, que a gente vai ter que estar olhando. Eu vou verificar essa questão. Sim. Não, é o seguinte, com uma dúvida minha... Quando você enviar o preliminar funcionário, ok. Caso, por algum motivo, eu não vou contratar esse funcionário, certo? Acontece alguma coisa, o funcionário não vai mais, não vai contratar. Como que eu tenho que proceder num caso desse? Eu quero lembrar que nós temos um prazo para desconsiderar essa admissão, porque eu vou ter que ver aqui para poder te responder. Porque a gente fez o envio e ele não veio. Ele não veio. Por algum motivo qualquer, ele não veio. Ele não quer, né? Não quer trabalhar. Eu tenho que lembrar aqui a minha resposta para te passar, viu? Porque na admissão, nós temos um prazo lá para considerar. Porque, tipo assim, um mês depois, ele não veio, eu vou informar que ele não veio, né? Então, eu tenho que vir para responder. Eu, sinceramente, aqui eu não estou lembrado, não. Inclusive, depois eu vou pedir ajuda para a minha amiga universitária, a Ana Maria, né? Eu até vou querer que ela venha aqui, que eu quero formalmente apresentar ela. Eu sei que muitos aqui já conhecem ela, mas é alguém que a gente precisa falar e agradecer também. Cleibe. Mas eu vou ver... Qual que é o seu nome? Edvard. Ô Cleibe, vou fazer uma pergunta aí. Pode falar. Aí na questão do quadro de horário... Não quer. Tá tendo... Pode falar. Assim, porque me parece que você falou que o quadro de horário... lá dentro do E-Social, ele transforma as horas em minutos, é isso mesmo? Parece que naquele funcionário qualificar, você faz esse comentário, porque o quadro de horário lá é 220 horas por mês. Isso. Aí quando você acessa lá, ele está falando lá, 480, seria as 8 horas vezes os 8, as 480 lá, são 60 vezes 8 vezes 60? Como é que é? Não, Wander,
Ele está mostrando 480 lá no portal? É. Não bate com o quadro de horário, que seria 220 horas por mês. Não, eu sinceramente eu teria que ver para falar. Porque 480 não vai ser 480 horas, né? Creio eu que não. Claro que isso vai depender da maneira como a informação do quadro chegou lá no portal. Aí a gente vai ter que analisar. Entendeu? Pois é. Eu lá, por exemplo, está no horário. Aqui, ó. Tá, 220, Tá tudo. quando chego lá no oficial, tá também, é 320. Ela trabalha por 6 horas. 345 da Tem que ver essa questão da conversão para os minutos também, se é que é o caso. Mas, sinceramente, eu vou ter que ver para me posicionar com vocês sobre essa questão da... Mas olhando os dias lá, tem um horário, a gente observou a questão do horário, de início, horário de término de cada dia, lá no portal que eu estou dizendo. Ele mostra o horário de início e o horário de término, vocês lembram disso? Então, ok. Mas a questão do quadro de horário que o Wander está falando é pensando na pessoa, né? Na pessoa. Uhum. Bom, olha aqui, gente. Eu enviei o 78, ele foi autorizado e sem querer eu enviei de novo, ele rejeitou porque ele já existia, tá? Já constava na base, então já está lá. Ok? Foi autorizado. Da mesma forma, eu posso enviar aqui, olha só. De repente é o caso do nosso colega de óculos lá no fundo. Eu estou selecionando aqui o 2300 e não está mostrando ninguém, certo? E eu mostrei agora há pouco 3, não foi? Por que não está mostrando ninguém? Eu esqueci aqui o 78. Então ele está querendo filtrar a pessoa que tem a matrícula 78 para o S2300. Vou retirar. Olha lá. Agora sim. Porque quando você informa o número aqui, ele vai filtrar conforme o número. Se ele não achar ninguém com aquele número para esse tipo de evento, ele não mostra, tá? Eu vou pegar aqui este e este, tá? E vou incluí-lo. Enviamos. Estão aqui os dois. Será que eu já tinha mandado antes? Eu não percebi. Tá. Enquanto ele processa, então nós já autorizamos aqui o primeiro empregado, que é o 78, né? Enviei agora há pouco 2 sócios, a gente vai consultar. E aí já pensando na terceira fase, e aí a gente quer abrir aqui alguns parênteses. Aqui a parte da folha, S1200, folha. E da mesma forma eu tenho o S1200, tudo vai com os valores, a parte do RCI, certo? Folha são os empregados, e RCI e estagiário, ele trata diferente, ou seja, o estagiário ele não tem vínculo. Então a maneira como eu trato a informação das verbas que o estagiário recebe, mesmo ela sendo feita na folha, eu tenho que distinguir da maneira como é feito os contra-cheques, vamos dizer assim, tá ok? Então, pensando na folha, empregados, e pensando na parte dos RCIs, aí é esse lado de cá, mas junto vem também o estagiário, tá? Ok. Vamos voltar aqui. Autorizei. Aliás, autorizou, né? Eu não autorizei nada. E como eu mandei aqui, que eu acho que eu já tinha mandado. Aqui. Autorizado. Os 2 autorizados, tá? Tem uma coisa errada aqui. O que eu estou falando que está errado, que eu estou achando interessante, vou voltar aqui. Agora sim. Porque como eu tinha autorizado, ele estava mostrando a mesma autorização lá, rejeitou. Mas por quê? Porque eles já foram autorizados anteriormente aqui, tá? Detalhe importante, quando você envia que ele autoriza, eu guardo aqui, eu mostro para você o número do recibo, certo? Tá lá. E nessa última coluna que a gente não costuma ver, tá aqui o AMB, de ambiente. Aí tá o H para dizer que você está mandando em homologação
ou o P para indicar que você está mandando em produção, tá? Só um comentáriozinho que é importante isso aqui. Bom, voltando aqui, ainda na parte da segunda fase, afastamentos e avisos, ok? Aqui eu vou comentar, vou falar só, porque aqui eu acho que eu não tenho essas situações, ou eu não nem testei nada aqui. Mas, se a pessoa está se afastando, gozo de férias, licença maternidade ou outros, tá? As férias, para o E-Social, ele vê isso como afastamento. É um afastamento. Então, como é que a coisa funciona? Não é o aviso de férias. Aqui, de fato, eu estou avisando que a pessoa vai ficar fora da empresa, ou seja, ela está se afastando. E o motivo, no caso aqui, é o quê? Férias, tá? O Kleber é empregado do sindicato, vai sair de férias no dia 1º de abril. 1º de abril é mentira, né? Mas vamos lá. Não pode tirar férias. O Oberdan vai sair de férias, dia 1º de abril. Ok. O que acontece? 2 dias antes eu não tenho que pagar? Então, pelo menos 2 dias antes, nós vamos comunicar o E-Social. Mas a férias já tem que estar calculada, porque ele vai saber a data e você vai enviar esse afastamento. Você não está mandando as verbas. O valor vai quando você for fechar o mês, lá no S1.200. Mas para quem vai sair de férias, uma vez que você calculou as férias, que definiu quando ele inicia, você envia essa informação. E o correto é enviar antes. Como se fosse na data do pagamento. Mas eu quero enviar 1 semana antes. Pode? Pode. O E-Social tem que saber que eu estou afastado por férias. Beleza? Ok? Da mesma forma, nós temos a licença maternidade. Aquelas pessoas que estiverem de licença maternidade, dentro do dia que você vai previamente escolher aqui, ele vai relacionar aqui, você vai enviá-las. Enviou, ele vai recepcionar e a partir de então ele consta como afastado. Perfeito? No caso das férias, a gente estabelece, ou a gente envia o início e o final. Pensando na maternidade, eu tenho que informar o início e depois, eu acho que é o seu caso, Sônia. O que acontece? Aqui no sistema eu vou buscar quem está iniciando e quem está terminando, certo? Se lá no afastamento, me permita voltar aqui só um pouquinho, tá bom? Rapidamente. Vínculo, vamos pegar uma pessoa qualquer aqui. Movimentação, afastamento. Eu tenho a data de início e tenho a data de retorno, ok? Se nós já temos a data de retorno, perfeito? Ele vai ter que achar essa pessoa naquela relaçãozinha e você vai enviar. Ele vai ver que a data de retorno é dessa competência e ele vai ter que concordar, ou seja, autorizar. Então, vamos tentar fazer esse retorno com base nisso aqui que eu estou falando. Pois é, porque eu não consegui avisar o E-Social nem que ele foi afastado, porque ele afastou antes da obrigatoriedade. Mas ele consta como afastado, certo? No nosso programa. Lá no portal, não? Não. E depois eu não dei o retorno dele. O E-Social. Pois é, mas ele iniciou o afastamento quando? 26/3/2018. Lá atrás. E ele retornou 26 de janeiro de 2019, beleza. Porque ele é do grupo 2. Então, vamos voltar no tempo. Se ele está afastado lá em 2018, você vai escolher... aqui. Pensando na pessoa, tá? A pessoa está ativa, segundo o caso da Sônia. Beleza. Ele tem que saber que ele está afastado. Então, 2200, eu vou achar a pessoa e falo que eu estou alterando. Quando você altera, eu estou mandando tudo, inclusive o início do afastamento. Nessa hora que você enviar essa alteração e ele autorizar, se você for lá no portal, o que acontece? Ele tem que constar como afastado, acho que vem até em vermelho, se não me engano, ele diferencia a cor. Feito esse afastamento, que você mandou aqui na alteração da pessoa, aí sim, no afastamento temporário, aqui digamos que ele retornou no dia, 15 de fevereiro. Eu estando na competência 2, eu vou achar esse afastamento, esse retorno, eu vou selecionar essa pessoa que está aqui, mas no caso deve ser licença, doença, ou seja lá o que for, né? Ele vai aparecer nessa outra relação, tá? Porque quando eu falo maternidade, eu filtro só afastamento de maternidade. Se eu falar que é férias,
somente quem... Aí, nesse caso aqui eu tenho o Guilherme que está saindo de férias, tá vendo? Iniciou lá no dia 19 de dezembro, tá? Então, no seu caso, ele tem que aparecer aqui por conta do retorno. Eu vou ter que selecioná-lo e vou enviá-lo. E aí o E-Social autorizando, ele deixa de estar afastado. Tá? Nesse caso, para mim fazer isso, então eu vou ter que reabrir as folhas. Porque eu entreguei as folhas, porque eu não podia passar o prazo. A folha de janeiro eu já entreguei a de fevereiro. Pois é, mas se ele está lá, mas ele deixou você fechar a folha? Deixou, só porque mas se ele teve os dias trabalhados, né? Só aqueles 4 dias de janeiro. Que puxou do nosso programa. Nós vamos ver lá depois. Às vezes eu posso me perder aqui, mas a gente olha. Mas em linhas gerais é isso, gente. Se estava afastado lá em 2018, se por acaso ele consta como ativo, seleciona o empregado e manda novamente. O programa já vai ver a data do afastamento e atualiza. Lá no portal ele vai ficar afastado. Retornou do afastamento agora no dia 1º de abril. Você vai achar ele aqui, igual eu achei aqui essa pessoa que no caso tá no gozo de férias, né? Eu vou falar que eu quero incluir e vou enviar. Ele já vai com o código certo e autorizando, ele no caso teoricamente vai ficar ativo, tá bom? Eu tenho parta desse princípio. Isso, é incluir o evento aqui relacionado a essa pessoa que é para as férias, exatamente, é inclusão, tá? Quando você for fechar a folha de abril, não há necessidade, porque no caso das férias, eu sou obrigado a enviar o início e o final, tá? Não, peraí, minto, férias, independente de qualquer situação, como é férias, ele espera as verbas dele sim, tá? Férias ele espera a verba. Apesar de constar como afastado, esse é um tipo de afastamento, prova disso que está aqui, ó, gente. Para as férias, o código do afastamento é o 15. Isso aqui eu já coloco automaticamente. O E-Social já sabe que é férias. Se é férias, tem remuneração. Então tem que mandar a folha dessa pessoa. Do saldo de salário e, claro, das férias, se for o caso. Isso, presta atenção. A questão do afastamento, pensando nas férias e também na licença maternidade, é para o E-Social saber que a pessoa se afastou. Mas no caso da licença maternidade, a empresa não tem que pagar o salário maternidade? Eu tenho que mandar a remuneração. No caso das férias, também não tem que pagar? Tem que mandar a remuneração, que é lá da terceira fase. Agora, quem está afastado, igual no caso aqui da Sônia, desde 2018, quer dizer, não tem nada para ele. Então, esse você não vai mandar remuneração nenhuma. Até porque se você mandar, ele vai rejeitar, porque ele sabe que esse cara está afastado. Tá? Aí, no caso das férias, quando eu comuniquei o afastamento dele, 2 dias antes, eu teria que ter enviado 12/10, que é o pagamento também? Não, aqui é só o afastamento. E o pagamento a gente vai conversar daqui a pouquinho, você paga o que aconteceu no mês anterior. Por exemplo, estou enviando a folha de março, é o S.1200 da folha de março, e eu tenho que informar os pagamentos que ocorreram em qual competência? Fevereiro. Entendeu? Então, assim, é sempre do mês anterior, tá? Não vai esse pagamento agora, vai sempre no mês subsequente, a parte de pagamento. Alguém ia falar aqui? Espera aí, só um pouquinho, a colega lá do fundo. Kleber, acontece o seguinte, por exemplo, isso, no caso de afastamento, a pessoa pegou um atestado de 90 dias. Aí ele vai para a perícia, e aí o INSS só libera 60 dias. Mas aí eu já mandei esse afastamento para o E-Social. Como que eu vou retratar isso? Alterando no mesmo mês? Não, assim, aí tem algumas questões aqui que às vezes vocês não veem. O afastamento, nesse caso, eu só posso informar a data de início. É o caso, volta a falar, vamos pegar o caso da Sônia de novo. Quando você fala que a pessoa está afastada, ele só sabe que ela está afastada. Ele não espera, ele não aceita eu informar a data de retorno, entendeu? Porque se assim eu fosse, eu não precisava informar o retorno, como eu estou dizendo aqui. Então, por mais que você informe, na nossa forma de afastamento, início no dia 1º de janeiro e retorno no dia 30 de março, eu só posso mandar o início.
Quando ele retornar, vamos dizer que seja lá no dia 30 de março ou 28 de fevereiro, aí de novo eu envio, só que agora eu já vou enviar o retorno do afastamento, entendeu? Que vai ser, por exemplo, se você tinha definido que era 90, mas teve um reajuste para 60 dias, veja qual é o dia que caiu esse retorno e naquela data é que você vai informar o retorno dele. Então a gente tem que enviar quando inicia e quando retorna. Do afastamento. No caso da licença maternidade, que ela é interrompida, ao contrário, ela está de férias, aí ela entra em licença, né? Uhum. Ela entrou em licença, então apenas férias. Como é que eu vou enviar isso? Eu tenho que enviar alterando? Você vai informar as férias, normalmente, como a gente falou aqui, na data certa, lá 2 dias antes. Aí, sei lá, 5 dias depois ela ganhou o bebê, né? Vai começar o que agora? A licença maternidade. O E-Social tem que estar preparado para essa situação. Por quê? Porque durante as férias iniciou a licença maternidade. E volto a dizer, aqui, eu estou ficando rouco. Observa que eu tenho 3 tipos, né? Férias, a licença maternidade e qualquer outra situação. Pensando nas férias, já tem o código próprio, que é o 15. Na licença maternidade, se não me engano, é o 17. Ele tem outras variações, mas que valiam até 2018. Mas aqui é o 17. Então, o E-Social, quando ele recebe essa informação do afastamento, ele já sabe que eu estou saindo de maternidade, mesmo estando dentro de um período de férias. E ele tem que reconhecer isso. E tá? esse prazo de entrega até o próximo dia 7. Prazo de entrega de quê? Dessa informação. Da licença maternidade? Ou é no mesmo dia? Não, o ideal nesse caso aqui é no dia, ou tipo assim, o quanto antes. Porque às vezes também, vamos pensar, né? São situações que podem acontecer e sinceramente eu não tenho resposta para isso. A Marta saiu de férias, estava grávida de, sei lá, 8 meses. Então só daqui 1 mês para ganhar o bebê. Aí 2 dias depois ela deu à luz, ok? Só que aí, a empresa não está sabendo de nada. Ela ganhou o bebê e nem comunicou, está curtindo as férias dela. Como é que fica isso nesse caso? Né? Porque você não vai ficar ligando lá todo dia, e aí, você ganhou neném? Né? Você ganhou neném ou não? Depende dela também trazer esse retorno, essa informação para a empresa. Nesse caso, pensando nesse afastamento em função da licença maternidade, é tipo assim, se nós temos o conhecimento, tem lá o parecer, né, que ela ganhou bebê e tudo mais, informa-se a licença maternidade, tão logo a gente tenha conhecimento. Ah, mas é só 5 dias, no máximo 5 dias depois. Mas enquanto ela não comunicar, não tem como esse evento ter acontecido para o empregador. Então, só a partir dessa comunicação. E claro, uma vez informado, aí a gente vai ter que estar recolhendo o salário maternidade no devido prazo lá, com os fechamentos de folha. E às vezes acontece 1 mês depois. Também, né? Entendeu? Oi. Com relação a afastamento de auxílio-doença e acidente de trabalho, inclusive até a licença maternidade, tem um prazo específico para eu informar? Ou dentro da competência eu tenho até o último que... Dentro da competência, sim, porque às vezes eu também, sei lá, vamos voltar numa outra situação aqui, que eu entendo que o E-Social tem que ter essa sensibilidade, que é o que eu entendo. Hoje é que dia? Hoje é segunda-feira. Aí eu fiquei doente, fui para o médico e não comunico aqui o sindicato, fico 1 semana, né, incomunicável. Mas aí, no dia que eu me adoeci, eu tenho lá como é que chama lá, o atestado, tem tudo, né? Quer dizer, mas é relativo ao dia de hoje, dia 2 de abril. Então, que dia que a empresa vai comunicar isso? Que dia que nós vamos informar isso aí? No dia que a gente tiver essa informação em mãos. Então, assim, volto a dizer, como é que nós seremos punidos, né, ou notificados, ou multados, por essa informação do afastamento chegar 1 semana depois, 1 mês depois, que às vezes o empregado faz isso também, né? Ainda tem aquele caso que o cara morre e não avisa a gente, né? Esse é outro tipo de rescisão. Mas tem que ser sabido. Então, assim, a questão do prazo para você informar esse tipo de afastamento, o que tem que valer é o seguinte, se ele está afastado,
Quando eu estiver fazendo o fechamento da folha, eu vou perceber que ele não tem remuneração. Vamos pensar assim, ele não apareceu, eu estou botando falta. Se ele não tem remuneração, o E-Social vai criticar. A gente vai ter que ir atrás dessa pessoa para saber o que aconteceu de fato, até para ela não ter remuneração no mês. Você quer falar, Everaldo? Eu verifiquei 2 casos aí. Você falou que o afastamento por doença, né? Isso. Ele pegou 90 dias, você vai colocar o afastamento. O início. Aí tem que informar o retorno. O retorno. Eu perguntaria, esse início do afastamento é menos os 15 dias ou após os 15 dias? Bom, se eu informei que ele tá afastando, eu tenho que definir a data do início e, na sequência, quando ele retornar com os 15 dias, eu informo da mesma forma o retorno dele. Porque se eu não informar o retorno de 15 dias, para o E-Social ele continua afastado. Pois é, mas acontece... Tem que ter o início e tem que ter o retorno. Os 15 dias a empresa paga e o restante o INSS, como que fica? Tem que fazer a folha. E na folha lá você vai fazer, o sistema já vai calcular os 15 dias e você vai informar naturalmente. Isso a gente já tem lá no sistema. Vai ser, esse caso, vamos olhar esse caso. Outro caso é do caso de salário de maternidade, que a pessoa saiu de férias. Eu perguntaria, o que você falou que ela entrou de férias e depois, 10 dias depois, houve o parto, né? Houve a entrada do parto. Se bem que eles avisam, certo? Você pode entrar de férias bem 8 meses antes, né? A antecipação não é só 2 dias, pode ser um mês, mas 60 dias antes. Certo? E aconteceu. O que acontece? Você falou que ela vai passar, ao receber salário de maternidade, tira a férias fora. Nós temos que avisar que ela suspendeu as férias. Não. A gente vai ter que ter essa comunicação posterior. Aí a gente vai ter que ter um evento específico para isso aí. Mas ele já tem que aceitar e autorizar o afastamento maternidade. Porque o que eu entendo é que ele, na verdade, ele já vai saber em função do próprio código. Porque ele tem que aceitar os 2 afastamentos nesse período aí que vai ser concomitante. Deixa eu falar aqui, já que a gente está falando de afastamento, acidente de trabalho, 1.500, sei lá, com retorno de até 30 de junho de 2019, ok? Duração desse afastamento pode afetar, ok. Olha só, aqui do lado direito, ó, presta muita atenção nisso aqui. Eu botei até na cor verde, eu sei que você não está enxergando aí direitinho o que está escrito aqui, mas depois você vai dar uma olhada com carinho. Essa parte aqui diz respeito ao atestado médico. Porque quando é acidente de trabalho, beleza? Ou doença do trabalho, né? Ele espera que você informe os dados do atestado médico. Aqui, observa, eu usei o acidente de trabalho e a pessoa que não classificou essa forma de afastamento para o E-Social. Vocês estão percebendo isso aqui? Que ela não classificou? Quando eu clico, eu estou avisando, ó, informação sobre o atestado médico não são para o código de afastamento 00. Como assim? Acidente de trabalho, eu venho aqui, tá aqui, ela não informou. Deixa eu achar alguma coisa aqui. Acidente ou doença do trabalho, que seria o 1. Vou registrar. Fecho. 1 do 12. Agora já aceitou 1. Está vendo aqui? E agora sim eu posso informar os dados do atestado. Aqui é o código da CID, né? Acho que é o Código Internacional de Doença. Quantos dias ele está ficando afastado, o nome do médico, o órgão de classe ao qual ele está submetido, que pode ser o CRM ou o CRO, por exemplo, o número da inscrição dele nesse órgão e a unidade da federação. Essas informações, quando o código do afastamento lá do E-Social é o 1 ou o 3, nós temos que levá-la para lá. Se você esquecer de informar, ele vai rejeitar falando que está faltando informações da CID e por aí vai. É o motivo da rejeição. Essa parte ela é nova, a gente não tinha essa preocupação. Quem exige é o E-Social. Perfeito? Então, dependendo aqui da... Aí, por exemplo, afastamento por licença maternidade. Você vai informar alguma coisa aqui do atestado? Não, não há necessidade. Só quando for doença ou acidente mesmo. Aí tem que ter. Aqui, ó, são 2 casos que ele exige. Oficialmente era para ser só o 3. Só que de uns dias para cá ele passou a rejeitar o 1, que é acidente ou doença de trabalho, e o 3,
acidente ou doença não relacionado ao trabalho. Ou seja, acidente ou doença, um desses dois casos, tem que ter o atestado. Tá bom? Tem que ter. Cleber, tem um caso específico. Que no caso aí é o 3, né? Acidente. Isso. Não relacionado ao trabalho. Doença não relacionada ao trabalho. Ele entrou, se não me engano, acho que foi em outubro. A pessoa entrou em outubro. Então agora, eu vou começar da fase 3 a partir de 10 de abril. Uhum. Então, oficialmente, ele já está afastado. Não precisa preocupar com esse detalhe do atestado. Essa regra do atestado é da agora para frente. Tá. A partir da nossa obrigação, tá? Então não tem necessidade de informar o afastamento dele lá. Quem já estava lá atrás, gente, ele não... No caso, só o retorno. Se ele for voltar lá... Mas o retorno é só a data também, não vai a informação do atestado. A regra é o seguinte, vamos pensar, para quem é do grupo 2 hoje, já está mandando os cadastros à medida que eles vão acontecendo, as admissões, certo? E da mesma forma, à medida que vão ocorrendo os afastamentos, aí sim. Mas para nós que estamos, para quem é do grupo 3, que está fazendo agora a carga inicial dos empregados, esse afastamento aqui com esses detalhes, se você cadastrar ele e ele for autorizado, só depois disso é que de fato você vai ter que fazer o afastamento informando os dados do atestado. Mas se o cara estava afastado lá em 2018, eu já vou pegar a data do início do afastamento e ele vai só chegar a informação que ele já está afastado e morreu o assunto. Essa informação não vai quando a gente faz a carga inicial. Entendeu? Voltando aqui, vínculo, aviso prévio. Vocês vão observar aqui no cadastro do empregado, vínculo, vou pegar o 78. Aqui, ó. Tá verde, isso aqui, ó, tá verde. Eu coloquei para você verde. Pode não estar muito claro, mas está verdinho, tá? É social. Quando tiver o aviso, você vai informar aqui a data do aviso, a data da rescisão que a gente espera e o tipo do aviso. Trabalhado, dado pelo empregador, que optou pela redução. Trabalhado, dado pelo empregador, que optou pela redução de dias. Dado pelo empregado, não dispensado de cumprir o aviso. Trabalhado pelo empregador rural. Trabalhado decorrente de acordo entre empregado e empregador. Essas são as situações em que nós temos que informar o quê? O aviso prévio. Eu vou olhar para aquilo que você digitar aqui. Vocês estão entendendo? Aqui. Por quê? Porque se você informar essa data aqui e vier... Perdão. Quando eu escolher o aviso prévio, eu vou relacionar aqui quem está de aviso prévio para você informar isso aí. Perfeito? Aviso prévio. Que não é a rescisão. A rescisão é o desligamento, que é o 2299. Perdão. 2299, que está aqui do lado direito. Aí sim, quando você escolheu o S2299, eu já vou obedecer cegamente o quê? A rescisão que você calculou, você foi lá e calculou a rescisão, não calculou? Consequentemente, os dados da rescisão estarão aqui. Inclusive, a parte que diz respeito do código lá da forma de rescisão, aquele código E-Social, vai juntinho. E nesse contexto, eu quero abrir um outro parênteses. Volto para cá. 11h05, estou acabando, perdão. 22, o que eu quero falar aqui? Assim, então, aviso prévio, ele vai relacionar aqui, você pode consultar nas datas também, se for o caso, para ele relacionar para nós. A questão do desligamento, isso é uma particularidade, só quero que você ouça e entenda. Por exemplo, empresas do grupo 2, começou a folha agora em janeiro, não foi? Foi, beleza. Opa, passei alguém aqui. Aqui, ó, o Jackson é alguém que estava de aviso prévio, né? Lá no dia 18 de... Tá vendo aqui? Eu posso selecioná-lo e enviá-lo. Eu não vou enviar porque esse empregado eu não o transmiti, ele não está autorizado. Mas está aqui, ó. Achou a pessoa no dia 18 de fevereiro. Informei aqui, tá? Informou, ele relaciona, você seleciona e envia. Quando eu falo do desligamento, que é o S2299, quando a gente envia, eu tenho que mandar o quê? A data lá que ele está sendo desligado, o código,
E junto vai a remuneração dessa pessoa. O que é a remuneração que a gente falou aqui agora há pouco? O saldo de salário, comissão, hora extra, né? Aquilo que você tem lá no seu TRCT. Inclusive com as verbas rescisórias, ok? Se por acaso, com alguns aqui eu sei que aconteceu. Você fez a carga dos empregados, beleza? E aí lá em dezembro, houve a rescisão dessa pessoa. Porque se a gente não informasse, ou se você não informou a rescisão dessa pessoa que foi desligada lá em dezembro, vamos pensar no caso da empresa do grupo 2. Para o E-Social ela está ativa. Aí chegou em janeiro, você transmitiu a folha e mandou fechar a folha. Aí ele rejeita por quê? Porque o empregado Kleiber, que foi demitido em janeiro, a gente não mandou nenhuma informação para o E-Social. Então ele está ativo. Não deixa você fechar a folha se não tiver remuneração para ele. Aí você percebe, eu esqueci de informar o desligamento. Os desligamentos que ocorreram de dezembro para trás, a gente tem que informar, só que ele não aceita você informar as verbas. Verbas somente de janeiro para cá. Então, em dezembro, ele quer saber só assim, foi desligado no dia tal por tal motivo, morreu o assunto. De janeiro para cá, foi desligado no dia tal por motivo tal, e junto tem que ir as verbas. Eu só estou explicando para você o que acontece, você não tem que preocupar com nada. Rescisão de 18 para trás, não vai verba rescisória. Porque se você enviar, você vai querer ver a verba lá, ele não vai mostrar. De 2019 para cá, as verbas entram. Perfeito? Tem que entrar, tá? Então, todo o desligamento que foi informado de 2019 para cá, tem que, junto nessa informação, eu envio as verbas. Sim. Eu mandei o desligamento, a menina, ela não cumpriu o aviso, ela pagou o aviso. Ela não cumpriu o aviso. Sim, ela pagou. Uhum. Pagou o aviso que ela não cumpriu o aviso. Certo. Aí lá no assistente social, eu mandei antes, né? Uhum. Fez o aviso, né? Informou. Ah, tá. Ok. Perdão. Porque já era, ela não ia cumprir o aviso. Lá no E-Social não estava aparecendo. Não está aparecendo o quê? As verbas? Aí eu entrei no social, eu sei que você, a gente perguntou, você entrou no meu contato, né? Entrei, né? Eu devo ter entrado, eu não lembro. E não consta, né? Pois é, porque é o seguinte. Agora. Aí eu liguei no social de novo, aí eu peguei um rapaz lá muito inteligente. Ótimo. Ele foi me mostrando até eu achar. Isso é importante. Quando foi no outro dia, eu já não achei mais. Ah. Aí eu liguei de novo, peguei uma pessoa que também não era inteligente, não estava assim. Não era legal. Sabendo, não achei. Aí eu fiquei com a cabeça quente, né? Mas ele mostrou onde tinha a verba, né? Não estava mostrando. Não, pois é, mas o rapaz legal, mostrou. Você conseguiu ver. Falei, isso aqui é importante, sabe por quê? Não, mas a gente tem que saber, é porque assim, eu vou dar a mão à palmatória, mas eu não quero ter isso sobre meus ombros, mas você liga, e eu entendo a sua preocupação, aqui não tem a verba, não veio os valores. Eu digo para você, se você informa um desligamento, e ele é de 2019 para cá, o E-Social não recepciona, ele não autoriza se não tiver verba. Ele não autoriza. Então, quer dizer que se ele autorizou, essa verba tem que estar lá. Só que a gente olha, só que você olha e você não vê a verba. É o que ela está acabando de falar. Quando eu vou fechar a folha, já não aparece lá o nome dessa pessoa que... Já não está mais. Mas por quê? Porque ela já está desligada. Mas o X da questão para mim que você falou aí, que eu acho que é importante, eu acho que merece até eu vou ter que dar uma olhada depois para orientar vocês, onde que está essa bendita verba rescisória lá no portal, que o rapaz legal te mostrou, só que você já esqueceu, né? Não, se perdeu. Porque, na verdade, eu não sei. Assim, onde que a gente vai ver, mas que ela tem que estar lá, eu posso garantir para você que sim. Por quê? O S2299, de 2019 para cá, a partir de 1º de janeiro, ele só aceita com as verbas. Se ele aceita, quer dizer que a gente mandou. Uma vez que autorizou, ela tem que estar lá em algum lugar. Agora, como fazer para você ver lá no portal, é uma questão da gente saber operar o bendito do ambiente. Mas que está lá, eu tenho certeza que está. Eu queria perguntar outra coisa também, que está esquentando a cabeça.
o FGTS e o RF não aparecem lá no portal. O imposto de renda, vamos lembrar, ele não aceita informar nas verbas que você manda, ele não nos permite informar o imposto de renda. Por quê? Porque é o E-Social que vai fazer esse cálculo, tá? Não, mas a menina lá do E-Social disse para mim que é o programa, nosso programa que tem que enviar. Eu falei assim, moça, mas eu quero saber onde está o FGTS. Não tem. Ela falou que não tem nenhuma base. Nós vamos chegar aqui, na verdade, a gente vai ter um... Que mês que vem já tem que mandar fora. Não, o que acontece? Eu vou mostrar uma coisa, comentar aqui com vocês, é uma coisa que a gente vai especificar dentro do nosso cadastro de rubricas, que são as rubricas que a gente tem lá, proventos e descontos. Nós temos que ter as benditas rubricas informativas, que é onde nós vamos informar as bases para o FGTS, se for o caso, para que ele identifique essa base de cálculo e ele tome a iniciativa de fazer o cálculo e apresentar para nós. São as rubricas informativas, que na verdade eu já vou fazer com que o sistema crie automaticamente. Tá? Ok? Isso é muito bom, porque... Agora, só voltando nessa questão da rescisão, depois eu até vou conversar com o senhor Delossi para a gente dar uma fuçada dentro do ambiente do E-Social, para a gente conseguir saber exatamente que caminho seguir para que você tenha essa tranquilidade e até para conferir aquilo que foi feito e que está armazenado lá. Tá? Cleibe, oi. As verbas rescisórias, elas ficam lá no cadastro do funcionário, tem um link lá, uma informação lá de desligamento. Quando você abre esse desligamento, as verbas estão lá discriminadas. Na parte do empregado? Do cadastro do empregado, porque lá vem todas as movimentações. Aí quando você vai em movimentação, desligamento, as verbas estão lá. É porque embaixo ele mostra umas 3 opções lá, não é? Isso, aí tem na hora que você abre, aparece lá as informações do desligamento, aviso, essas coisas, e também as verbas. Mas no meu não aparecia, não. O Kleiber entrou no meu computador, não foi, Kleiber? Eu devo ter entrado, eu não lembro, mas Mas assim, vamos saber exatamente como é que nós vamos proceder, até com base no que ela está falando, tá? Se for o caso, até fazer um videozinho lá mostrando. Bom, então, levando isso aqui em consideração, eu tenho aqui a minha folha, com todas essas pessoas, tem RCIs também, com essas 3 pessoas, tem o fechamento e o indicativo do fechamento sem movimento e, quando for necessário, fazer a reabertura da folha, tá? Essa folha que aqui está, lembra que eu autorizei o empregado 78, que foi o Reginaldo? Ok? Reginaldo. Então, eu estou pedindo aqui para enviar agora a folha do Reginaldo. Isso em dezembro, tá? Então, estou no processo de inclusão, Reginaldo, e vou enviar. Bom, supondo que eu tenha tão somente o Reginaldo como o empregado, ativo e tudo mais. Uma vez que esteja autorizada a folha, eu posso vir aqui, devo vir aqui e fazer o fechamento, ok? E aí ele vai autorizar o fechamento. Percebi que eu tenho que mandar informações da Leila. Eu vou fazer o quê? Eu vou reabrir a folha. Essa informação chega no E-Social. E uma vez reaberta, você pode acrescentar mais folhas lá, quantos forem necessários, tanto para quem é folha, para quem é RCI, não tem problema. Ok. Deixa eu consultar aqui. Autorizou. Ok? Vou forçar a barra. Fechamento. Ok? Incluir, enviar. Eu quero crer que aqui ele vai me notificar, porque eu tenho mais gente lá na base. Consultar. Você quer consultar, não? Aqui é o seguinte, eu posso, mas nesse caso especificamente, como eu já tenho as informações aqui em cima, eu posso consultar o retorno, tá? O aviso prévio tem prazo para enviar? O aviso prévio... na verdade, ele tem que ocorrer
se eu estou avisando, sei lá, qual que é a data do aviso? A ideia é que ele aconteça até o dia de fato que o aviso aconteceu, para que o E-Social tenha conhecimento disso. Olha aqui, ó, só um instante. Ele autorizou, perfeito? Porém, o que ele está dizendo aqui? Ó? O trabalhador sem vínculo, nesse caso aqui é um sócio, tá vendo? É o que você falou aí, ó, do sócio, né? Que não tem remuneração. Ele só vai te avisar. Ó, você tem um sócio aqui, mas ele autorizou. É lembrando você, porque não existe a obrigação de ele ter a remuneração, tá? Então ele autorizou e tem mais uma outra pessoa, tá vendo? São dos 3, 2 aqui, ele já está nos lembrando, ou foi um que eu autorizei lá, não lembro mais. Aliás, são só 2 mesmo, tá? Ele fechou a folha. Mas agora eu lembrei que eu tenho mais um empregado para mandar alguma coisa. Com a folha fechada, se eu tentar mandar o S.1200, ele vai rejeitar, porque ela já está fechada. O que eu faço então? Vou pedir para reabrir. Eu marco e envio. Bom, ele enviou. Vamos ver se de fato ele reabriu a folha. Quando a gente fala reabrir, é deixar ela pronta para recepcionar mais dados. Agora é o seguinte, gente, para quem tem que fazer o grupo 3, eu imagino que a gente tem que começar, autorizou a reabertura, tá aqui, ó, passou. Posso mandar a folha de novo. Vamos tentar mandar o quanto antes, porque eu imagino que de quinta-feira para frente, as vias do E-Social vão estar muito pesadas, tá? Bom, oficialmente, o que eu tinha que mostrar, eu mostrei. Agora é o seguinte, antes que me perguntem, tá? É o seguinte, Ana Maria, vou falar para a Ana aqui, não vou falar para mais ninguém. Aqui, ó, pagamentos. Foi o que eu falei lá no começo, que difere do pagamento que nós temos lá do nosso programa, que é pensando na integração com a contabilidade. Então, aqui, dezembro de 2018, eu vou selecionar a finalidade. Então, estou selecionando a minha folha normal. A folha de dezembro, certo? Porque aqui já estava feito, não era para estar feito. Espera aí. Vou começar de novo. De novo, então, vamos lá. A folha de dezembro, folha normal. Que dia que eu vou pagar essa folha? Qual a data do pagamento? Dia 7 ou dia 6. E outra coisa, a data oficial seria 7, mas que dia que de fato a empresa pagou? De repente ela pagou no dia 3, perfeito? Então você vem aqui e coloca 3 de janeiro de 2000 e... Perfeito? É a data que ocorreu o pagamento. Aí eu vou informar isso aqui, vou registrar. O que eu fiz? Com base nessa data, eu busquei o líquido dos empregados, de todos eles, aqui já é o líquido, tá? E já defini que você pagou cada um deles no dia 3. É isso aqui que nós vamos enviar, eu espero, hoje é terça, até quinta-feira liberar o envio. Eu faltava essa parte aqui, ó. Então eu preciso agora enviar isso. Mas detalhe, a folha depende de nós sabermos a data que eu paguei. Beleza. Já está definido aqui o registro. Oi. Pode falar. Pois é. Vamos voltar aqui então. É você que vai definir a data. Inclusive, se você pagou atrasado, eu paguei lá no dia 15. Eu acho que o correto é você informar isso aí, até para você não sofrer outras punições lá, questão de justiça, seja o que for, né? Então aqui, ó, digamos que especificamente o José do Carmo, estou clicando nele, as informações estão aqui embaixo. Eu não paguei dia 3, eu paguei no dia 4 de janeiro, dia do meu aniversário. Olha aqui que está, você não vai enxergar aí, mas aqui está 4 de janeiro já, tá? Já está 4. Então você define a data do pagamento e ele aplica para todos os empregados.
mas vai ter um ou outro que de repente você pagou antes ou você pagou depois. Aí você vai ajustando as particularidades. Claro que, na maioria das vezes, a data do pagamento é sempre a data da folha, beleza? Férias e rescisão, olha aqui. Finalidade, férias. A hora que eu der o tab aqui, o enter, ele assume o dia 1º, mas eu só estou assumindo aqui. Que dia que houve o pagamento das férias? No dia 14 de... Vocês não estão enxergando, desculpa. É 14 de dezembro, tá? Aqui está 14. Eu já busquei. Ou seja, porque as férias, o que é o correto? É você pagar, pelo menos... Então, o programa está pegando a data do início das férias, ele está retroagindo 2 dias. Se nessa volta for um domingo, eu volto de maneira que cai lá na sexta-feira anterior. Vocês estão entendendo? Ah, mas espera aí, Cleber, eu paguei, na verdade, foi 1 semana antes. Aí você vem aqui, clica na linha e fala que você pagou lá no dia 10 do 12. Não tem problema. Pronto, a informação já está aqui. Ou seja, a data que você efetivou o pagamento dessas férias foi no dia 10 do... Vocês estão entendendo? Ah, tá. E o que eu quero ver aqui? O que já tem pronto da rescisão? Aqui, tem a Josilene, que foi demitida no dia... Não, na verdade, a data do pagamento. 180. Olha aqui, ó. Aqui eu peguei a orientação do seu Aderossi. 180. A rescisão se deu no dia 7 de... O que é o normal do acerto? 10 dias... Entendeu? Aí eu projetei 10 dias, você caiu num domingo, eu faço aquele esqueminha, aí o senhor Dorocê até pediu, porque ao invés da gente jogar para frente, ele pediu para a gente voltar, para ficar mais seguro. Só que você pode discordar dessa data, não tem problema. Espera aí só um minutinho, Geraldo, só para concluir o raciocínio. Quando eu escolhi aqui a rescisão, que ele sugeriu o dia 17, fala, não, mas não foi no dia 17, foi no dia 15. Então você vem aqui agora e define 15 do 12. E a informação já está pronta aqui dentro para você estar mandando ou você está enviando na sequência os pagamentos. Sim, Veraldo. O Kleber, essa data que ficou em cima, data de pagamento é 1º do 12. Não, isso aqui é ela vai sumir da tela. Eu estou deixando aqui, mas... Vai dar confusãozinha, né? Não, estou montando a tela desde ontem, né? Na verdade, eu estou desde domingo, desde sábado, trabalhando nisso aqui para poder mostrar isso para vocês hoje. Porque eu sei exatamente da necessidade, né? Então, assim, o que está faltando aqui agora? A estrutura do pagamento está pronta. O que eu preciso agora é fazer... Oi? Sim, já está lá. Inclusive o 13º, porque, por exemplo, a primeira parcela é até 30 de novembro, normalmente, né? A segunda parcela é dia 20, mas você pode pagar antes. Então, quando você escolhe, eu já filtro com os líquidos, tá? Eu filtro com os líquidos, que é o valor do pagamento. Então, aqui, ó, o que nós vamos ver, e eu espero que seja depois de amanhã. Aqui você já vai ter o S1210, que eu vou ter que relacionar as pessoas aqui para você enviar. Detalhe, a expectativa é que eu já filtre todos, folha, férias, rescisão, e você vai poder optar por ter ou não ter uma informação lá, você vai marcar ou desmarcar, e enviar. Porque o S1210, ele faz parte do fechamento da folha. Tá? Que isso aqui está faltando, é o que a gente está colocando agora. Se está fechado e você quer informar o pagamento, a gente manda a reabertura, envia o pagamento e fecha de novo. O que você já mandou de folha, o S1200, não tem que mexer em nada. Aqui é o pagamento, perfeito? E esse pagamento é da competência... Então, assim, mandei a folha de janeiro, né? O pagamento seria o de dezembro. Estou na folha de fevereiro, o pagamento é da folha de janeiro, é sempre do mês anterior, perfeito? E aí, antes que você faça a pergunta, só para finalizar aqui, Ana Maria também, vou falar para Ana Maria, e nesse caso aqui para a Marta, né? A Marta de Goiatuba. Aqui, ó, eu coloquei aqui, mas vai ficar dentro do cadastro do empregado, tá bom? Cadastro, múltiplos vínculos. Os múltiplos vínculos é o seguinte, acho que vai valer principalmente para vocês
que estão no escritório, né? Aqui, eu tenho que dizer que eu, Cleide, trabalho para o sindicato, beleza, então eu sou funcionário do sindicato. Só que eu presto serviço lá no escritório da Raquel, né, como autônomo, e todo mês ela me paga R$6.000. E lá ela já retém a previdência. Então, o que é o correto? Aliás, eu estou em promoção, tá, gente? Então, o que acontece? Eu quero que aqui no sindicato não seja descontado de mim a parte da previdência. Por quê? Porque neste vínculo que eu trabalho, eu já retenho lá integralmente ou parte dele, seja como for. Então, aqui nos múltiplos vínculos, o que acontece? Vai estar aqui o empregado, o início ou o mês que eu estou recebendo esse vínculo, que seria de quanto? R$6.000. Então, define a data, o CNPJ da pessoa, da empresa, ou o CPF, é o que ele pede, ou é CNPJ ou CPF. Ele não pede o nome, mas o nome eu estou querendo que você informe aqui. Por quê? Porque quando você for consultar, vai ter lugar que você, tipo assim, olhando só para o CNPJ, você não vai saber quem é quem. Então, aqui eu peço para você informar o nome, tá? Mas esse nome não vai para o E-Social, só vai o CNPJ. E o valor, o tipo da... Ah, tá. Aqui no sindicato, eu sou empregado. Categoria 101. Para a Raquel, eu sou um autônomo, que seria a categoria 722. Então, nesse caso, vai ter que informar o CNPJ lá do escritório da Raquel. Categoria lá dentro, eu sou o 722. Lá onde eu estou prestando esse serviço. E o valor que eu recebo lá, R$6.000. Essa informação, ela vai acompanhar quem? O S1.200, que é o valor da folha. Entendeu? Ele acompanha. Por quê? Porque, de repente, não tem não foi calculado o INSS. Ele vai saber que teve lá 3, 4, 5 vínculos que já chegou no teto. Então, ele vai confrontar isso depois com a folha da Raquel. Porque não adianta aqui no sindicato informar que eu tenho um vínculo na empresa da Raquel. Quando ela fizer o E-Social, se ela não jogar isso aí, alguém vai cair na malha fina. Ou o sindicato ou a Raquel. Perfeito? Vocês estão entendendo? Então, ela também vai ter que informar. Porque, para mim, é interessante que aqui não desconte nada de mim, porque até então, como é que a gente fazia? Ou a gente faz lá? Você só fala quanto você recebe de outra fonte, não é assim? E pronto, você já calcula tudo certinho, para a CFIP não tem mistério. Mas para o E-Social, ele quer saber desses vínculos, tá? Então, esses múltiplos vínculos, eu espero também até quinta-feira, junto com o S1210, já está liberando para você estar alimentando isso. Então, se a pessoa, no seu caso, você como contador, calcula lá, tem o RCI que já retém, você já vai informar, já deixa pronto. E o que acontece? De janeiro até 30 de março, era R$6.000 que eu recebia dela. Então, basta informar a data de início. No dia 1º de abril, eu reajustei o valor. Foi para 7.000, digamos. O que eu tenho que fazer? Aí eu venho aqui, a partir de 1 de abril, para o mesmo CNPJ, só que agora a minha remuneração vai ser de quanto? De 7.000. De forma que, se você tiver que mandar alguma folha de janeiro até março, a remuneração é de quanto? 6.000. Se for de abril para frente, o sistema já vai saber que é de 7.000. Aí você fala, peraí, Cleide, quando chegou em outubro, eu não quis mais trabalhar para ela, ou ela não me quis mais lá. Eu vou, digamos, a partir de 1º de outubro, eu defino a data, informo o CNPJ e vou deixar 0 na remuneração. Pronto. Não vai constar mais nada. Porque essa informação tem que ir todo mês. No mês que não tiver mais nada, eu não mando, prevalece as regras da empresa que está enviando. Tá? Então, aqui está a parte dos múltiplos vínculos que eu tenho que liberar para você até quinta-feira. Tá? Deixa eu fazer a minha pergunta, Cleide. Ah, sim. Dentro do fechamento da folha aí, você falou que o pagamento é sempre no mês posterior, né? O pagamento do mês anterior. A folha do mês anterior você paga no mês posterior. Mas a empresa que faz a folha e paga dentro da competência, vai ter que alterar a sua rotina? Vamos lá, por causa do E-Social? Peraí, vamos lá, deixa eu entender. A empresa que quita a folha dentro do próprio mês. Isso. Vai ter que alterar a sua rotina em função do E-Social? Ou não?
nada impede dela continuar fechando a folha e pagar dentro do mês, não é? A questão é a seguinte, eu estou te entendendo aqui, vamos ver se eu não vou... Algo até para a gente saber responder com mais precisão depois. Mas prático. o que ele pede? O exemplo que ocorreu no Estado aí, por exemplo, até mesmo antes de terminar o mês, o Estado já pagou os funcionalistas. Porque assim... A mesma coisa acontece com a empresa que eu trabalhava. Agora não, que eu estou prestando outro serviço. Mas você fecha a folha, por exemplo, de janeiro, o último dia último do mês, ela já paga todos os funcionários. O que ele pede? Que agora, vamos dizer, nós estamos hoje, 2 de abril, eu tenho que informar o S.1200, ou seja, a folha do mês de março. É a folha, ok? Tá. O pagamento, ele pede da competência anterior. Se o pagamento de fato ocorreu, vamos dizer, a folha do mês anterior é a folha de fevereiro. Então, que dia que você pagou o salário lá do Cleibe em fevereiro? No dia 28 de fevereiro. Então, vai constar que a folha da competência 2, para o empregado Cleibe, foi pago no dia X de fevereiro, entendeu? Mas o pagamento, ele considera ele quer a folha do mês anterior, não a data do pagamento em si. Ou seja, em que dia que eu paguei a folha de fevereiro. Se foi no início de março ou se foi no meados de fevereiro, a data vai ter que acontecer. Mas é sempre relacionada à competência anterior. Então, nesse mês, eu envio a folha de março com o pagamento da competência fevereiro. Não, mas aí a minha dúvida continua. Eu estou falando, por exemplo, eu fechei a folha de fevereiro, nós estamos em março, um exemplo. Hoje é 2 de abril. Fechou a folha de março, último dia útil de março foi lá dia 29, sexta-feira. Aí, sexta-feira, a empresa já quitou a folha. Sim, o E-Social pede para você informar o pagamento da competência anterior. O Cleibe, por favor. A competência é dentro do mês, é o pagamento. Ô Cícero, vamos ver o que está aí. Então, você pagou referente janeiro em janeiro. Isso. Janeiro então, pagou em janeiro, fevereiro pagou de fevereiro. A lei falou que é competência. Então, a informação primeiro, isso não interessa. O interessa é o quê? Lá em fevereiro, você vai informar que pagou em fevereiro. Em janeiro. Fevereiro, vamos supor que você... Não, em fevereiro. Em fevereiro, você vai pagar em janeiro. Agora, vamos supor que você pagou o mês de janeiro em fevereiro. Você vai informar quando? Lá em março, que pagou em fevereiro. Só isso. Fala. Não tem problema. A data do pagamento, gente, que é do mês anterior. Você fez a folha em janeiro? Fez. Você pagou em janeiro? Pagou. Agora, eu vou informar lá em fevereiro que eu paguei referente de janeiro. Vamos supor, se a folha de janeiro foi paga em fevereiro, eu vou informar quando? Em março. Mas, pelo que eu entendi ali, a hora que ele clica lá, ela busca os valores. Então, vai buscar um valor da competência. E eu estou informando que aquela competência já foi paga. É isso que eu queria entender. Espera aí, vamos ver aqui então. Pagamento, dezembro, normal. Vou excluir. Eu esqueci seu nome, perdão. Meu nome é Cícero. Cícero, olha aqui, Cícero. Vamos olhar isso aí depois para a gente poder ser mais preciso, mas aqui, ó. Folha de dezembro, tá? Folha normal. É de dezembro, não é? Que dia que eu paguei essa folha? Sei lá. 30/12/2018. Pronto, tá aqui. Ela buscou os valores de dezembro. Sim. E eu vou enviar ela só em janeiro ou envio ela dentro do Em janeiro. Na folha de janeiro eu informo os pagamentos relacionados à folha de dezembro. Mas aí, a dezembro eu envio ela até dia 7 de janeiro. Aí, nesse caso, eu não enviaria essa folha. Bom, no caso que janeiro, dezembro você não vai informar porque dezembro não é o caso, né? Mas pensando assim, se eu sou do grupo 2, informei a folha de janeiro no início de fevereiro, perfeito? O S.1200 é da folha de janeiro. O S.1210, que é o pagamento, é da folha de dezembro. Tenho, está aqui o pagamento de dezembro. Que dia que eu paguei a folha de dezembro? Qual foi o dia que eu paguei a folha? 30 de dezembro. Então, quando eu enviar o S.1200 de janeiro, aí agora eu vou fazer o S.1210. É o dia que pagou. Eu posso ter pagado, na verdade, eu atrasei, paguei um mês depois. Não tinha dinheiro.
Ele quer saber o dia que você fez o pagamento da competência anterior. Essa é a regra. Entendeu? Ou seja, o S1.200, que é a folha, eu mando no mês em questão. Deixa a minha colega falar que de repente ela vai acrescentar. Entendi. O S, ele já fala qual é a competência. Tá? Se você está fazendo essa informação... Tem que informar. É referente à competência tal. Mas deixa lá no fundo, ó. Sim. Sim. Eu tenho que olhar a data do pagamento, nesse caso, independente da competência, e sim é o que pagou. Vamos confirmar e a gente arremata isso. Sim. Volta para mim lá nos pagamentos múltiplos vínculos, por favor. Tá. Oh, meu Deus. Aqui. Isso. Aí é o seguinte, no caso dos escritórios de contabilidade, eu vou ter que informar todos os clientes que eu tenho dentro das empresas. Sim. Sim. Tem que pegar todos, relacionar um por um em todas as empresas. Todos aqueles que você tem a retenção, que eles já descontam, você vai ter esse trabalho aqui para colocar em todas elas, para que o E-Social tenha conhecimento. Sim. Então é o seguinte, eu sei que é trabalhoso, mas é o que ele espera. Ou seja, neste empregador, que vai influenciar na retenção da minha previdência, né? Quem são essas empresas? Aí é o que eu acho. Mas eu já recolho sobre o teto em duas, basta informar duas. Porque é o seguinte, o que o E-Social vai fazer? Aí é um acho, né? Quando tiver com toda a base pronta, ele vai começar a cruzar as informações. Certo. Então, você trabalha para mim, né? E não consta aqui que você tem rendimento em nenhuma outra empresa. Porém, as outras empresas estão falando que você está recepcionando isso aí. Porque a questão... Eu entendo que eles não querem ver somente a questão da Previdência. Eles querem começar a cruzar a informação do imposto de renda e aí a coisa vai. Então, em princípio, informe todos os vínculos que você tem. Tá? Todos, empresa por empresa. Aí. E como eu disse, o vínculo, ele vai todo mês. Não é que você tem que entrar aqui e fazer todo mês. Da maneira como eu estou concebendo, você define a data que inicia aquele rendimento, sei lá, janeiro, e pronto, deixa quieto. O dia que tiver alguma alteração, ou para aumentar, ou para você deixar de tê-lo, se não tem mais, você coloca 0. A partir de que data? Sei lá, 30 de dezembro. Então, dali para frente, eu não vou mais considerar nenhum vínculo para você junto àquele empregador. Entendeu? Entendi. Mas aquilo que puder, eu entendo que nós temos que informá-lo aqui. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que informar todos eles, dependendo se tem retenção ou não. Isso, exatamente. Porque tem que pensar não é só na questão da Previdência. Eles vão cruzar informações futuras pensando na parte do imposto de renda. Certo. Oi? É o bruto. Não é o líquido. Porque o foco inicial é a Previdência. Então, é o bruto. É o que vale no seu contrato. Tá? Ok? Bom, essa questão que a nossa colega lá do fundo falou... Sim. Cleibe, oi. Me diga uma coisa, no E-Social aí no sistema, vai ser permitida a alteração da forma de contrato? Tipo, o intermitente passar para a forma de... Eu acho que o intermitente é intermitente. Se for para mudar, eu acho que eu quero crer que eu não deixo de ser intermitente, né? Acho que tem que me demitir. Mas a gente passou batido isso aqui, né? Mas se for para intermitente, você tem que esperar ter um período de 18 meses para você poder recontratar esse funcionário, não? Bom, eu sinceramente, essa questão do intermitente especificamente, eu não sei te responder agora. Mas, o que eu queria falar aqui? Peraí, tem uma coisa importante. Você falou aí, afastamento... tá. Aqui, ó. Quando a pessoa está autorizada, perfeito? É que isso aqui passou despercebido. Se ele está autorizado,
Então já existe a informação. Está aqui, ó, alterar contrato de trabalho. Essa alteração é quando ele é contrato de experiência e deixa de ser experiência e passa a ser contrato indeterminado. Está aqui. Ou quando muda o salário, tem que informar. Ou quando o contrato é de prazo indeterminado. Deixa eu resumir. Essas 3 opções que aqui estão, na verdade, bastaria ser uma. Eu pensava que quando tinha aqui mudança de salário, eu tinha que informar somente o salário. Mudança de cargo, eu tinha que informar somente o cargo, né? Não. Quando eu faço essa alteração, eu tenho que mandar todas as informações pertinentes à parte do contrato. Salário, cargo, o quadro de horário, volta tudo novamente. Eu não posso mandar uma única informação. Ele rejeita. Então, o que eu não sei te responder agora seria essa mudança de prazo indeterminado para o... Perdão, desculpe. De intermitente para indeterminado, né? É isso. E a gente vai ter que ver. Porque supondo que sim, aí a gente vai... É tranquilo, mas vai entrar exatamente aqui nessa parte de alteração, tá? É porque então, você pode falar. É porque para você fazer uma demissão do intermitente, né, você tem que esperar um prazo de 18 meses, né, me parece, para você poder recontratar ele, né? Mas isso, por exemplo, ele está prestando serviço como intermitente. Aí a empresa quer efetivar ele. Bom, eu vou ter que ver, porque sinceramente eu não sei te responder agora como é que a gente faria essa alteração. Mas supondo que sim, que se legalmente pode ser feito, o que nós vamos fazer aqui? Só vai um indicativo lá que ele está sendo agora, que o contrato ele é indeterminado. É o que a gente faz para quem é o contrato de experiência, né? Correto. Então, supondo que sim, que possa, é tranquilo. Mas nesse momento aqui, eu vou dizer assim, eu não sei te responder, mas eu vou ver e a gente vai colocar isso lá no grupo. Tudo bem? Tranquilo. Ou eu ou a Ana Maria. Não, tranquilo, beleza, obrigado. A Ana Maria quer falar lá, Leonardo. Deixa a Ana Maria falar. Gente, para quem não conhece pessoalmente a Ana Maria. Que está lá nos 2 grupos, né? Eu diria que hoje a Ana Maria é muito mais importante do que eu, porque ela puxa todo mundo, né? Então, essa é a Ana Maria. Sim, Ana, pode falar. Não, é só corrigindo aqui um detalhe, que ele falou que é 180 dias. 180 dias é o contrário. Se ele está registrado normal, como um contrato normal, e demite para contratá-lo como intermitente, que aí é 180 dias. No caso de recontratar novamente, eu creio que seja só os 90 dias que determina a lei. E não os 180, 6 meses. Mas essa mudança, como ele está dizendo aí, para deixar de ser intermitente para ser... E passar um contrato normal. Então, isso aí também a gente tem que ver. Eu só estou falando a questão do prazo. Que o prazo não é 180 dias, é só de 90. Perfeito. Se você demitir um funcionário hoje, daqui 90 dias você pode contratar novamente. Então isso aí a gente tem que ver como que seria. Eu creio que seria somente uma alteração de contrato, de atividade, né? Mas como intermitente ele tem muitas observações, então a gente tem que ver isso aí. Ok. Bom, Bernardo, acende aí para mim, deixa eu só finalizar aqui. O Everaldo está aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sei exatamente daquilo que nós temos que fazer, daquilo que ainda não foi feito, né, dos ajustes que precisam ser feitos. Hoje, fica em pé aqui, Wilson, por favor. O Wilson, ele começou a trabalhar conosco aqui no sindicato, ele já está me ajudando no E-Social. Eu gostaria até de ter mostrado aqui hoje, mas não foi possível. A parte da segurança e saúde do trabalhador, que agora em abril já está se abrindo a possibilidade da gente fazer os testes, né, que é o ambiente de produção restrita. Então, até semana que vem, vocês já vão ver a parte para você configurar o ambiente de trabalho e aplicar os riscos que os empregados têm em cada um dos ambientes. Então, assim, os eventos S1060 e o 2240, né? Já está pronto, a gente só está esperando a liberação do componente para a gente trabalhar com o SST. Nesse contexto, a partir de semana que vem, já vai dar para vocês estarem vendo a parte do SST que o Wilson está aqui nos ajudando. E aí, fora isso, pode sentar, Wilson. Fora isso, às vezes vocês falam comigo, eu atendo vocês, eu vou ver e acaba que eu não consigo ver, mas a demanda
ela é grande, né? E ainda assim, o Wilson está me ajudando, a Ana Maria mais Oberdan, a parte do REINF, para quem já fez, quem fez o REINF foi o Oberdan, né? Que já deu um baita de um apoio. A Ana Maria está me ajudando, a Maria do módulo fiscal já está vendo a questão lá para nos ajudar com relação a algumas questões de obra. Mas, às vezes, eu não consigo te atender, mesmo que eu fale, eu vou olhar. Só que as coisas não param de chegar. A parte do pagamento que eu estou mostrando aqui para vocês, já tem mais de 60 dias que era para estar entregando para vocês, e às vezes eu não consigo. Então, assim, quando, que dia? Eu vou deixar para o Everaldo estar comentando, assim, porque ele sabe, porque quando vocês ligam e ele atende, o que ele fala? Atende aí, Kleber, é rapidinho, aí eu tenho que atender você. Só que quando eu estou te atendendo, aí assim, nós somos aqui, sei lá, 100 pessoas, multiplica isso por 9, nós somos 900 usuários. Então, assim, eu fico constrangido em, às vezes, não atender vocês quando eu prometo, mas, ou às vezes alguém me chama no privado, Clay, pelo amor de Deus, fala comigo. É sério, isso me... né? E eu queria ajudar todos, mas assim... Então, eu estou compartilhando aqui com vocês, e até para que o Everaldo converse, porque às vezes não adianta eu falar, né? Porque uma ligação que ele passa de vocês, então, de repente, eu vou atender a Marta, e tá bom. Aí amanhã a Marta liga, está pronto. Aí, às vezes, eu não fiz. E fica ruim, né? Então, assim... Quando eu tenho que falar eu evito falar com vocês, porque quando eu falo, eu tenho que assumir algum compromisso, né? E quando vocês ligam e às vezes reclamam, e com razão, o Everaldo ele vem e cobra de nós também. E nesse ponto ele zela muito pelo lado de vocês. Então, assim, às vezes eu não quero falar com vocês para eu poder finalizar uma coisa que é relativamente simples, que é essa questão do pagamento que a gente está conversando, que já era para estar disponível há muito tempo para a gente poder, pelo menos, passar essa régua na questão do fechamento da folha, né? Então, assim, eu não vou assumir datas, eu espero até quinta-feira liberar isso aqui. Mas se amanhã eu tiver que atender todo mundo, eu não consigo entregar na quinta-feira. Eu só peço essa compreensão quando eu prometo, viu, Wander? E não cumpro, né? Isso vale para vocês e até para o diretor. Tem um diretor nosso aí que às vezes ele me liga e eu falo, ó, não deu. Mas espero eu, até quinta-feira, pelo menos a parte do pagamento e dos múltiplos vínculos, eu já estou liberando, certo? E na próxima semana, acompanhe que a gente já vai estar liberando a saúde e segurança do trabalhador para que a gente comece a trabalhar ou se ambientar com o que ele nos pede. Ok? É isso. Obrigado. Pessoal, eu sou aquele... Todo mundo sabe que eu sou o carrasco, né? Não, mas não falei que você é carrasco, não. Não. Muito pelo contrário. Tá bom. Faz de conta que eu sou o santinho, tá bom? Mas acontece, gente, vamos supor se eu deixasse todos vocês a ligar para o... Do suporte, não, para o programador. Eles iam trabalhar? Se eu deixasse todos vocês entrar, falar com o Cleber, ia trabalhar? Não. O que eu fiz? Pessoal, nenhum de vocês vai atender o suporte se não passar por a gente. Eu vou olhar o que o suporte está querendo. Um dia desse, o suporte ia passar para o Cleber uma coisa que era uma vírgula, certo? Então, antes de passar para ele, eu resolvi já, pronto. Acontece que, infelizmente, do outro lado também, se tiver uma vírgula também, eu parei aqui, eu quero conversar com o programador para ele resolver logo. Não tem, você dá uma lidazinha só, gente. Você leu isso aqui, um dia desse o cara perguntou, você leu? Aí você está me ofendendo, certo? É desse jeito. Então, o outro lado também não tem essa mania de ler. Então, vamos dar uma lidazinha. E talvez vocês até ajudem também o pessoal que está aqui. Depois que eu atendo lá, eu entro no TView, olho, eu não dei conta, não dei não. E tem vez até que eu chamo o Oberdan, aí o Oberdan, é só fazer isso, eu fico com a cara grande também. Então, eu tenho essa mania de olhar, certo? Para depois eu passar. Eu só vou assim, se eu não der conta mesmo, que eu passo para eles o caso, certo? Então, infelizmente, certo? E, vamos supor,
nós não poderíamos jamais admitir tantos programadores aqui. Vamos supor que eu admito programador. Você tem ideia, a Ana, ela já sabe muita coisa do programa, mas para ela começar a auxiliar ele, ela tem que entrar lá na parte pessoal e começar a olhar como que funciona isso. A mesma maneira seria do que o Kleber não entende muita coisa, certo, de fiscal. Se eu pedir alguma coisa para o Kleber do fiscal, ele terá que entrar para verificar. Então, a parte contábil, eu estou começando a enganar todo mundo, porque, de qualquer maneira, qualquer coisinha eu já mudo alguma coisa, já engano o programa, certo, para a gente verificar. Essa parte do contábil, essa parte de demonstrações, a gente está dominando bem. Mas o departamento fiscal também estou vendo bem. O departamento de pessoal, ele é muito mais melindroso do que qualquer um outro, certo? Então, vocês têm que ter paciência. Eu creio que nós não podemos admitir, porque se eu admitir, eu vou ficar se Deus quiser, daqui 4 ou 5 meses, esse pessoal que eu demiti, ele não vai precisar dele mais. E como que eu vou fazer para mandar embora? Então, nós temos que ficar com esse sufoco, infelizmente, esse sufoco para a gente conseguir chegar ao objetivo. Então, vocês sabem muito bem, tudo que há na vida, depois da tempestade, vem a bonança. Essa tempestade, ela vai acabar. Eu sei disso. Eu sei disso que vai acabar. Você dá de convir que em 2000... Mas fala aqui, eu gosto de ver... Peraí. Em 2018, houve modificação de muita coisa. Houve modificação. Esse negócio do SSO, o SSO é velho, mas houve o que é a implementação obrigatória. O Simples Nacional, modificamos o Simples Nacional totalmente. Modificaram o Simples Nacional. Inventaram o tal de DIFAL. Tudo isso, certo, é coisas novas, certo? Eu creio que, da agora para frente, não deve inventar mais. Eu creio que, da agora para frente, o E-Social vai parar por aqui e nós vamos só começando, certo, a adquirir, certo, esses frutos que o E-Social vai nos dar. Tá? Mas você queria fazer uma pergunta? Fala comigo. O nosso colega lá atrás. Aqui, ó. Você é. Tá. Peraí. Pelo amor de Deus, olha, uma bonança. Isso não é bonança, não, gente. Isso é um... Pode você. Bonança de multa, não existe essa possibilidade. Certo? Tomara, não, olha bem. Isso que você está falando, a experiência que eu tenho, você é bem mais novo que eu, é muitos anos de experiência, certo? Eu pergunto para você, colega, quando é que começou a Receita Federal a autuar essa GVIP? Há pouco tempo. E quanto que uns anos atrás acontecia isso e não autuava? É claro que, se eu fosse o governo, também não adiaria também não. Agora, autuar os AGFIP, por causa de quê? Foi um relapso da nossa parte. Ninguém pedar, isso ninguém vai acontecer nada não, vou largar de mão. A pessoa pegava a empresa, certo? Largava de mão lá, certo? Virou um relaxo o negócio. E eles não perdoaram porque o relaxo foi demais. Agora, eu creio que nós estamos mais conscientes agora, profissionalmente, vocês não vão relaxar esse TAD E-Social. Não vai relaxar. E não relaxe também o TAD do financeiro. Cuidado, porque o negócio vai pegar. E eu estou preocupado, e ele falou, não tocou no assunto, eu estou preocupado com o danado, certo, do lucro distribuído. Estou preocupado. Esse lucro distribuído vai ser um Deus acuda. O que eu vejo de contabilidade com caixa de 2 milhões é brincadeira. Não é pouco não, gente. É muita gente. O que aconteceu? Esse caixa de 2 milhões, ele ficou lá. Eles já pegaram o dinheiro há muito tempo, não foi? E esse caixa está lá como vai distribuir. Agora veio o E-Financeiro e falou assim, ó, você só pode distribuir, se você quiser ficar isenta, 30 mil por mês. Foi ou não foi? E o que ele vai fazer com esses 2 milhões dele? Vai ficar lá? Num dia ficou fiscalizado? Aí vem também, vocês todo ano vai lá no COAF, certo? A minha empresa é uma beleza, né? Assim não é?
Vocês não fazem isso? Ou vocês não apresentaram com a AF? Minha empresa não tem nada que está errado. Com caixa de 2 milhões. Está bonito, não está? Olha só, gente. Então, vamos ter cuidado com isso, porque o negócio vai pegar. Então, quando ele pegar esse caixa de 2 milhões, como que vai fazer com ele? Então, a preocupação minha agora, com esse novo E-Social, com novo não, com E-Social, velho, é que o que vocês distribuírem em fevereiro, informe em março, que vocês distribuíram o dinheiro. Porque se vocês deixarem para a próxima, talvez até no fim do ano, eles vão deixando, certo? Mas aquelas empresas que estão no grupo 2, não vai conseguir não, porque a folha de pagamento tem que apresentar agora. Então, vocês têm que falar, eu paguei referente ao mês, ó, em abril, eu paguei referente ao mês de março, tanto mil distribuído. Se você não fizer isso, não vai ter o direito mais da isenção, certo, do imposto. Essa é a minha preocupação. Então, esse pagamento veio para lascar a gente mesmo. Então, muita gente, certo? Muita gente, simplesmente pegava, apurava o Simples Nacional e pronto. Muita gente também, inclusive a fim do mês. A fim do mês, se tiver empregado, se pagou, ele terá que informar também, tá? Então, agora é... Que eu saiba, vai. Que eu saiba, vai. Porque o lucro distribuído, que você distribuir fazendo a contabilidade, você não tem tributação. Onde que está? Muita gente que acharam uma instrução normativa, mas se você dá uma lida no regulamento de imposto de renda, o lucro distribuído, desde que você tenha a contabilidade, você pode distribuir sem qualquer tributação. Agora, se você pegou com cheque, tudo bem, você pode ser mais do que 30 mil, mas se for em dinheiro, só pode ser até 30 mil. Você pode comunicar a receita, DNL? Hã? Pode comunicar a receita se for em espécie? Peraí, eu não entendi. Não entendi. Comunicar. Tem que comunicar. Agora, será que consegue... Cuidado com isso. Será que, até você justificar isso, certo? É brincadeira. Agora, eu não concebo que a pessoa tenha... Vamos falar, 2 milhões, tem 1 milhão de caixa, não tem jeito. Essa que é a preocupação. Agora, mesmo que você faça isso, a comunicação, meu amigo, você tem que fazer isso que é quando? Agora, o E-Social. Ah, não, né? Não, vai no E-Social. O REINF vai para o E-Social. Essa é a preocupação, é pagamento. Agora, vamos ver. Você está alegando que não. Eu acho que todo pagamento feito para a pessoa física tem que haver o pagamento. Eu acho que vai. Vai e vai passar. De qualquer maneira vai. De qualquer maneira vai. Essa é a minha preocupação. Se essa distribuição do lucro que eu tiver agora, ela é obrigada, no caso o REINF, para aquele do grupo 2, já está obrigado já, não é? Então, ele é obrigado a fazer. Não, vamos precaver antes, certo, do que acontecer, certo? Então, vamos olhar com carinho isso aí, porque eu vejo hoje que o pessoal não estão se importando muito com a nossa contabilidade. Eu acho que a contabilidade é a base de tudo. E eu fiquei muito contente, porque o homem, certo? Olha bem. Você me chamando agora de retorno, né? Aí, ó, já. É automática. O homem que eu falo assim, olha, quando você for na junta comercial com um contrato social, você pode falar que o contador vai falar que aquilo é verdadeiro. Olha, quando que aconteceu isso, gente? Quando que aconteceu isso? Nunca. Então, agora, eu posso atestar que aquela assinatura do empresário é válida.
E saiu a 976. Nós vamos lá ver isso mais, nós vamos começar mais para ver como que funciona isso, certo? Então, essa é a minha preocupação. Então, eu vou passar para o nosso colega Oberdan, para que ele fale do nosso REINF, tá bom? E eu creio que nós aprendemos, eu, pelo menos, aprendi muito hoje aqui, certo? E você ligando para nós, então, é claro, certo, que tudo tem um limite. Então, tem que colocar sempre, certo, dentro do limite, certo? E eu gostaria que a tempestade, nunca, não é a tempestade, né? Aí já é tempestade. Continua, a tempestade de multa não venha. Venha uma bonança, certo? Que eles verificaram tudo isso. E não é só nós, não. Nós olhamos por aí afora, todo mundo está falando isso, tá? Bom, pessoal, o Everaldo, quinta-feira, ele pediu para mim vir no curso também falar sobre o REINF, né? Então, assim, não deu para me preparar muita coisa, eu vou mostrar mais ou menos o que a gente tem no sistema que foi feito. Antes de mostrar, eu estava verificando aqui que eu fiz uma atualização, porque o... Cadê a barrinha? Essa tela do REINF dentro do nosso programa. O pessoal estava falando aí sobre imposto de renda. As retenções do PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social no REINF, elas estavam previstas no registro, né, que é o R2070. Na versão 1.4, que foi a versão anterior, eles retiraram esse registro. E ficou para adequação. A adequação que foi feita saiu agora na versão 2.0. Essa versão ela saiu no dia 11/3. Então, eles criaram aqui os registros aqui, ó, do R40 até o R4099, o 4010 até o R49. Esses registros eles não estão no nosso programa ainda, mas são os registros que vão tratar das retenções do imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, certo? Aí eu coloquei aqui só para mostrar que eu estava dando uma olhada no que tinha mudado, que a gente tem que colocar no programa. Tá? O senhor Dorossi tinha me perguntado sobre a questão da DCTF, acho que até o Everaldo também me perguntou sobre a questão da DCTF Web. O que acontece? O REINF, você vai mandar para ele as informações e ele vai... como é que fala, gente? Que é uma... Tá, peraí, deixa eu lembrar aqui. Você vai mandar as informações, e essas informações elas vão dar subsídio para a geração da DCTF Web. Então, o que acontece? Porque, me perguntaram se vai ter um programa para gerar a DCTF Web, se vai ter um arquivo para gerar. Isso não vai ser preciso. A DCTF Web ela vai ser alimentada pelo E-Social e pelo REINF e pelos pagamentos na Percomp, né, Perdercomp, no que for feito. Aí, o que acontece? Depois que você transmitir, né, tanto o REINF quanto o E-Social e os pagamentos, a DCTF Web ela vai gerar a guia daquilo que tem que ser pago. Tá? No nosso programa, a gente criou aqui, basicamente, bem parecido com o layout do E-Social, para não ficar diferente do que tem. Né? Você vai olhar aqui no pessoal, no departamento pessoal. Para mim foi um pouco complicado de fazer, porque aqui eu mexo mais com a escrita fiscal, né, e o condomínio, então, mas, né, no tempo que teve para ser feito, você tem a opçãozinha aqui do REINF. Basicamente, essa tela aqui ela funciona da mesma forma como se fosse o E-Social. Você tem a configuração, que você configura o ambiente, né, primeira fase, segunda fase, homologação, certificado digital, essas questões. Isso é assim, o que seguir o mesmo padrão para não ficar até mais fácil para quem fosse trabalhar. Tá? No caso dos registros, aqui em transações, o sistema ele habilita para você basicamente são os dados do contribuinte, que é o registro R10. Certo? O registro R10 ele é mandado todo mês. Tá? Aqui no caso do sistema, o que eu fiz? Quando você marca e envia o R10, ele fica aberto por ano inteiro. Então, por exemplo, mês que vem eu não preciso transmiti-lo novamente. Eu vou precisar transmitir só os eventos, realmente, se tiverem os eventos, e o fechamento, se tiver o fechamento. No caso,
fala, não, eu quero transmitir só esse mês. Então você vai marcar a data final, né? O R10 não, R1000. Mas esse cabo está dando problema. Esse notebook é o seu? É. Ah, vai pagar meu notebook. Aí você vem aqui R1000, data final e transmite. Ele fecha o dado, as informações no mês. Aí mês que vem, se eu tiver que transmitir novamente, você tem que vir e transmitir o R1000 novamente, certo? Os eventos disponíveis que está no programa hoje é o 2010, o 2020 e o 2060. O 2060, a informação a gente busca lá na escrita fiscal. Tá? Porque o que é o REINF? O REINF eu tenho que mandar as retenções no serviço tomado, no serviço prestado quando tiver, mão de obra, né? Receita de entidades desportivas, a apuração da contribuição previdenciária, que é o bloco P do FD Contribuições, né? E agora eles disponibilizaram aqueles registros que eu mostraram, que são os registros das retenções, tanto do PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. Tá? Inclusive, quando eu fiz, ainda existiu o registro 2070. Eu até coloquei ele aqui, ó, registro suspenso para adequação. No caso, ele não vai existir mais. A gente vai ter que criar agora os registros correspondentes. E, depois que você transmitir, você tem o fechamento. No caso aqui é o 2099. Ele fecha o mês. O que acontece? Eu tenho até o dia 20 do mês seguinte para mim poder transmitir os eventos referentes ao mês anterior. Exceto os eventos que tratam de receitas de entidade esportiva. A entidade esportiva tem que transmitir ele até 2 dias após a realização do evento. Né? No caso aqui, o 2010 e o 2020, como trata de retenção de serviço prestado, a gente teve que criar uma tela aqui no sistema para você informar isso. Então, se eu vier aqui na tela principal aqui e pedir aqui retenções, ele abre essa telinha. No caso, se eu tivesse alguma coisa lançada, estaria aqui, certo? Como não tem nada, eu vou incluir. Eu peço para incluir isso aqui. É um serviço tomado ou prestado, certo? Não é obra de construção civil, é empreitada total ou empreitada parcial. Se for empreitada total ou parcial, o tomador ele só pode ter CNPJ ou CNO. SEI não pode. Né? Aí, mas a obra lá tem SEI. Eu sei que tem uma questão no site, eu não sei falar bem como é que é, mas que você transforma o SEI em CNO. Então, se você informar aqui que é um SEI e gerar as informações e tentar transmitir, essa informação ela não vai. Tá? Então, aqui, eu tenho retenção, como é que eu faço? Na tela do REINF, certo? Você vai entrar, vai pedir para incluir, falar se é um serviço tomado ou prestado, o valor total do serviço, a base da retenção, a retenção que teve, e aqui os serviços. Os serviços que o REINF aceita são esses serviços aqui, eles estão listados aqui, entendeu? Então você tem que escolher um serviço desse, pode ser mais de um ou não, para uma nota fiscal, aqui você vai lançar uma nota e os serviços que compõem essa nota, entendeu? E você pode lançar várias notas para o tomador ou prestador. O REINF, na hora de você gerar um arquivo e transmitir, ele aceita até 20 eventos, né? 20 serviços lá para que você vai lançar. Mais do que isso, ele não aceita. Entendeu? E feito o que você tiver que fazer, no caso aqui do sistema, é a mesma coisa do E-Social. Você só seleciona um registro, manda enviar. No caso, como eu acabei de atualizar aqui por causa da versão 2.0, está dando um erro aqui na minha máquina. Fala que eu não consigo conectar. Certo? Mas ele vai gerar o registro da mesma forma. Você vai consultar o retorno e ele vai dar a opção aqui, autorizado ou rejeitado. Assim, a hora que funcionar aqui. São retenções do INSS e contribuição, né? O REINF, ele é só as retenções do INSS quando houver tomador ou prestador, de tomador de prestador de obras, né? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, né? Pessoa jurídica e pessoa física, só que isso estava suspenso. Agora, no mês de março, eles liberaram a nova versão com a informação. Aí lá você, pelo que eu vi aqui, você tem lá imposto de renda, a base, o valor, a alíquota, contribuição social destacado.
A contribuição previdenciária que é apurada lá na FD Contribuições, que quem faz o SPED de contribuições e tem contribuição da Previdência, tem lá o registro bloco P, né? Então você entra lá no bloco P, tem o total da receita bruta, a alíquota do tipo de serviço que a empresa faz e o total do valor que ela tem que recolher. Esse valor também tem que ir no REINF, certo? E, assim, pelo que está no programa, eu fiz a besteira de atualizar aqui, agora eu não estou conseguindo transmitir, mas pelo que está no programa, é a mesma forma que é feita no E-Social, não muda nada. Tá? Oi. Tem um registro produtor rural, ele ainda não está pronto no sistema aqui, mas só produtor rural, só pessoa jurídica. Só pessoa jurídica, pessoa física não está previsto para apresentar REINF, não. É o 2050? Não, no caso do REINF tudo é com 2. Né? No caso, se eu não me engano, é o 2050. Ele ainda não está disponível aqui no sistema. Porque assim, eu comecei a fazer ele tem mais ou menos uns 40 dias, né? Não, tem mais um pouco, tem uns 60 dias. Eu foquei naquilo que seria o mais necessário para a gente disponibilizar a atualização. E o que foi feito foi o 2010 e o 2020, que são retenções, que é o que o pessoal tem mais, né? Tomador de obra. E o que foi feito. No caso, para poder lançar, o lançamento você faz dentro aqui mesmo, nas retenções. Basicamente é isso. No caso, quem tiver do produtor rural e for agora, aí você vai ter que fazer no ECAC, entendeu? Aí, inclusive, no ECAC, o pessoal disponibilizou uma ferramenta que é o seguinte: você pode fazer por lá ou pode fazer pelo sistema. Agora você pode entrar no ECAC e bloquear. Ou você faz só pelo ECAC ou você faz só pelo sistema. Por quê? Porque às vezes a empresa alguém fazia lá no sistema e transmitia um registro, depois outra pessoa entrava lá no ECAC e fazia manual um outro registro. Aí isso o pessoal pegou e colocou a opção, porque você pode fazer o REINF todo pelo ECAC. Mas se você quiser optar em fazer somente o REINF, somente pelo ECAC, você pode ir lá e falar, não, só vou fazer pelo ECAC. Aí você só faz por lá. Não, agora eu quero fazer só pelo sistema, para não ter que ficar fazendo pelos dois, que isso pode dar algum problema. Assim, transmissão aqui eu não vou conseguir mostrar, porque eu atualizei minha máquina e deu problema. Né? E o que o sistema está fazendo é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que vai ser mais produtivo do que eu ter que ficar tentando mostrar algo que não está... A partir de abril, ele vai puxar. Tá? Não é que é só aceita 20 registros. Por transmissão, quando você fizer um registro lá do 2010 ou 2020, ele vai ter no máximo 20, mas você vai fazer mais de um. Porque o REINF, eu acho que diferente do E-Social, eu posso transmitir até o fechamento quantas vezes eu quiser, quantos registros eu quiser. Entendeu? Eu não preciso, tipo assim, eu tenho que transmitir o registro aqui das retenções. E transmitir, acabou. Não. Você pode pegar e já, tipo assim, quer transmitir hoje, amanhã, depois da manhã, e você ir transmitindo à vontade. Isso aí não tem problema. A pergunta que ela fez é que, fazendo a escrita fiscal, eu posso transmitir, eu posso puxar para o veículo. Como a questão era disponibilizar logo, porque o pessoal estava preocupado que não desse tempo de ter o REINF e transmitir, o que eu fiz? Eu coloquei essa tela aqui no departamento pessoal para que isso pudesse ser resolvido. Basicamente, eu fiz o que o ECAC faz. Se você entrar no ECAC, você vai ver que a tela é parecida com o que está no ECAC. Né? E a questão dos lançamentos lá na escrita fiscal, eu estou trabalhando para mim poder pegar os valores que foram lançados, porque as pessoas elas já lançam as notas. O que vai ter que fazer lá na escrita fiscal é que quando eu ir lançar uma nota de serviço, eu tenho que identificar o tipo de serviço. Eu só não posso colocar lá serviço prestado. Não, vou ter que falar que se é um serviço de hotelaria, se é um serviço de portaria, de conservação, de limpeza, vai ter que ser dito. Aí isso aí a gente está colocando no fiscal e já está montando a rotina para trazer de lá. Vai ter um botãozinho aqui, tipo assim, buscar informação, e ele vai buscar. Entendeu?
Bem, pessoal, nós agradecemos a todos vocês e creio, certo, com essa explicação a gente aprendeu um pouquinho. E quando eu fico preocupado, pode escrever, viu? Vamos olhar com esse caso, porque eles estão querendo de tudo acabar com essa isenção de lucro das empresas. Então, ele vai fazer de tudo. Ele vai tosar qualquer tudo aí. Então, se a gente cumprir certinho, certo, aqui vai ter. Então, nós vamos olhar com carinho esse caso. E, se vocês acharem alguma coisa, passe para a gente que a gente vai aprender. E muito obrigado a todos, certo? E eu só quero que vocês dêem uma salva de palmas para o nosso Cleibe e para o nosso menino.